O vento cortante de julho varria as ruas desertas do centro da cidade, carregando consigo pedaços de jornal e a promessa de mais uma madrugada cruel. Os postes de luz amarelada criavam círculos tênues de claridade, como ilhas solitárias em meio ao oceano de escuridão que engolia as calçadas rachadas. Eram 3:30 da manhã quando Joaquim Silva, funcionário da limpeza urbana há 15 anos, empurrava seu carrinho barulhento pela Rua das Palmeiras, uma artéria esquecida que ligava o distrito comercial aos bairros residenciais. O barulho das rodas desalinhadas ecoava entre os prédios abandonados, criando uma sinfonia melancólica que acompanhava seus passos cansados. Joaquim conhecia cada buraco, cada degrau, cada sombra daquela rota que percorria todas as madrugadas. Aos 52 anos, tinha o corpo curvado pelo peso dos anos e o rosto marcado pelas intempéries, mas seus olhos ainda guardavam uma gentileza que nem mesmo a dureza da vida conseguira apagar. Foi ao contornar a esquina próxima ao antigo cinema que algo o fez parar. Entre duas lixeiras transbordantes, protegida por uma marquisa quebrada, havia uma caixa de papelão grande, daquelas usadas para eletrodomésticos. O que chamou sua atenção não foi a caixa em si, era comum encontrar objetos descartados por ali, mas sim um ruído quase imperceptível que vinha de dentro dela, um murmúrio suave, ritmado, como uma respiração delicada. Joaquim aproximou-se cautelosamente, deixando o carrinho alguns metros atrás. O cheiro de papelão molhado, misturado com o odor de lixo fermentado, assaltou suas narinas. A caixa estava parcialmente aberta e, mesmo na penumbra, ele conseguiu distinguir uma pequena silhueta encolhida lá dentro. Seu coração disparou quando compreendeu o que estava vendo. Era uma criança. Com as mãos trêmulas, Joaquim abaixou-se e afastou delicadamente as abas de papelão. A luz fraca do poste mais próximo revelou um menino de aproximadamente 6 anos. Encolhido em posição fetal, vestindo apenas uma camiseta branca suja e uma bermuda desbotada. Seus pés estavam descalços e sujos de terra, e seus cabelos castanhos grudavam no rosto pálido. Dormia profundamente, alheio ao frio que fazia Joaquim tremer mesmo com seu casaco pesado. Ao lado do menino, dobrado e amassado, havia um pedaço de papel. Joaquim pegou-o com cuidado, aproximando-o da luz para conseguir ler. A caligrafia era trêmida, como se tivesse sido escrita às pressas ou por mãos que lutavam contra a emoção. Perdoe-me por deixá-lo aqui. Cuide dele, por favor. Ele é puro, é bom. Que Jesus olhe por ele, já que eu não posso mais. Seu nome é Gabriel. As palavras atingiram Joaquim como um soco no estômago. Ele releu o bilhete 2, 3 vezes, tentando processar a magnitude daquilo que tinha diante de si. Alguém havia deixado uma criança ali, não por crueldade, mas por desespero. A dor transbordava de cada palavra manuscrita, e ele conseguia imaginar as lágrimas que provavelmente caíram sobre aquele papel enquanto era escrito. Gabriel mexeu-se ligeiramente, murmurando algo ininteligível no sono. Joaquim sentiu o peito apertar. Que tipo de situação desesperadora levaria alguém a abandonar um filho dessa forma? Que dor seria tão grande que deixar a criança numa caixa de papelão pareceria a única opção? O vento aumentou de intensidade, fazendo o papel tremer em suas mãos. Joaquim olhou ao redor, como se procurasse por alguém que pudesse ter deixado o menino ali há pouco tempo, mas as ruas estavam completamente desertas. Apenas ele, a criança e o silêncio ensurdecedor da madrugada. Guardou o bilhete no bolso e tirou seu próprio casaco, cobrindo cuidadosamente o menino. Gabriel abriu os olhos por um instante. Eram castanhos e profundos, cheios de uma inocência que contrastava com a dureza da situação. Por um momento, eles se fitaram. O homem de meia-idade curvado sobre a caixa e a criança que despertava para mais um dia de incertezas. "Oi, pequeno", sussurrou Joaquim, sua voz rouca quebrando o silêncio. "Você está seguro agora." Gabriel não respondeu, apenas fechou os olhos novamente, como se aquelas palavras fossem suficientes para acalmá-lo.
Joaquim permaneceu ali por longos minutos, observando a respiração tranquila do menino, pensando em suas próprias escolhas. Tinha duas opções: chamar a polícia imediatamente ou... Olhou para seu carrinho de limpeza, depois para o menino adormecido sob seu casaco. Sabia que a burocracia levaria horas, que Gabriel acordaria num ambiente frio e assustador, cercado de estranhos, fazendo perguntas que ele talvez não soubesse responder. Tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Ergueu Gabriel com cuidado, sentindo como era leve demais para sua idade, e o acomodou em seus braços. O menino se aninhou instintivamente contra seu peito, procurando calor. Joaquim sentiu algo despertar dentro de si, uma proteção feroz, que não experimentava há anos. "Vamos para casa primeiro, Gabriel", murmurou, começando a caminhar em direção a seu pequeno apartamento a algumas quadras dali. "Depois a gente vê o que fazer." As ruas continuavam desertas, testemunhas silenciosas daquele encontro improvável entre dois seres humanos que, sem saber, estavam prestes a se salvar mutuamente. A manhã chegou devagar ao pequeno apartamento de Joaquim, filtrando-se através das cortinas desbotadas e iluminando o sofá onde Gabriel dormia, ainda envolto no casaco do homem que o encontrara. O apartamento era simples: um quarto, uma sala minúscula que também servia de cozinha e um banheiro. As paredes descascadas contavam histórias de anos de solidão, decoradas apenas com algumas fotografias antigas e um crucifixo de madeira que pertencera à mãe de Joaquim. Joaquim não conseguia pregar o olho. Passou a noite toda numa cadeira ao lado do sofá, observando o sono agitado do menino. Gabriel falava dormindo, palavras soltas que soavam como pedidos de desculpa ou chamados por mamãe. Cada murmúrio era uma adaga no coração de Joaquim, que começava a compreender a profundidade do trauma que aquela pequena criatura carregava. Quando os primeiros raios de sol tocaram o rosto de Gabriel, ele abriu os olhos, lentamente. Por um momento pareceu confuso, olhando ao redor sem reconhecer onde estava. Seus olhos grandes e castanhos se fixaram em Joaquim, e o medo tomou conta de suas feições. Encolheu-se no sofá, puxando o casaco para cobrir o rosto. "Ei, calma", disse Joaquim suavemente, sem se mover da cadeira. "Lembra de mim? Sou Joaquim. Te encontrei ontem à noite. Você está seguro aqui?" Gabriel espiou por cima do casaco, avaliando o homem à frente. Joaquim notou como o menino estudava cada detalhe: as mãos calejadas, o rosto cansado, mas gentil, a postura não ameaçadora. Era como se, mesmo tão pequeno, Gabriel já tivesse aprendido a ler as pessoas, a distinguir perigo de proteção. "Tá com fome?" perguntou Joaquim, levantando-se devagar. "Tenho pão, leite. Posso fazer uns ovos mexidos." O estômago de Gabriel roncou alto, denunciando sua fome. Mas ele não respondeu. Apenas observou Joaquim se dirigir à pequena cozinha e começar a preparar o café da manhã. O cheiro de pão torrado e ovos mexidos preencheu o ambiente, criando uma atmosfera de normalidade doméstica que Gabriel há muito não experimentava. Joaquim voltou com um prato simples: 2 ovos mexidos, 2 fatias de pão com manteiga e um copo de leite morno. Colocou tudo numa bandeja improvisada e a deixou na mesinha de centro, próximo ao sofá. "Pode comer à vontade", disse, voltando para sua cadeira. "Não precisa ter medo." Gabriel olhou para a comida com uma mistura de desejo e desconfiança. Suas pequenas mãos saíram de sobre o casaco, tremendo ligeiramente. Pegou um pedaço de pão e o levou à boca, mastigando devagar, como se testasse se era real. O sabor da manteiga fresca e do pão quentinho fez seus olhos encherem-se de lágrimas. "Tá gostoso?" perguntou Joaquim, e Gabriel assentiu timidamente, ainda mastigando. Foram os primeiros sinais de comunicação. Joaquim sentiu uma pontada de esperança,
mas sabia que precisava ser paciente. Enquanto Gabriel comia, ele observou detalhes que não havia notado na escuridão da madrugada. O menino tinha hematomas antigos nos braços, alguns quase desaparecendo, outros mais recentes. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, mas ainda assim ele as mantinha organizadas sobre o corpo, como se quisesse preservar alguma dignidade. "Gabriel", disse Joaquim suavemente, e o menino ergueu os olhos. "Esse é seu nome, né? Tava no bilhete." Os olhos de Gabriel se arregalaram. Ele largou o copo de leite e começou a procurar algo ao redor do sofá, agitado. Joaquim compreendeu imediatamente. "O bilhete está aqui comigo", disse, tirando o papel amassado do bolso. "Quer ver?" Gabriel estendeu as mãos pequenas e Joaquim lhe entregou o bilhete. O menino o segurou com uma reverência quase religiosa, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Seus lábios moveram-se silenciosamente, e Joaquim percebeu que ele estava lendo as palavras, mesmo sendo tão pequeno. "Mamãe escreveu", murmurou Gabriel, sua primeira palavra clara desde que acordara. "Ela te ama muito", disse Joaquim, sentindo a garganta apertar. "Dá pra ver pelo que escreveu." Gabriel dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou no bolso da bermuda. Naquele momento, Joaquim viu algo que o surpreendeu. O menino pegou um guardanapo da bandeja e começou a dobrá-lo com movimentos precisos e delicados. Em poucos minutos, havia criado um pequeno pássaro de papel, perfeito em suas proporções. "Nossa!" exclamou Joaquim, genuinamente impressionado. "Você fez isso? Tá lindo!" Gabriel sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido, mas real. Pegou outro guardanapo e começou a fazer outra figura, desta vez uma flor. Seus dedos pequenos trabalhavam com uma destreza impressionante, como se fosse algo natural para ele. "Onde você aprendeu a fazer isso?" perguntou Joaquim. "Mamãe me ensinou", respondeu Gabriel, voz ainda baixa. "Ela disse que quando eu fizesse passarinhos, era como se mandasse mensagens para o céu." Joaquim sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A mãe de Gabriel, mesmo em sua desesperança, havia plantado algo bonito na alma do menino. Havia dado a ele uma forma de se expressar, de encontrar beleza, mesmo no caos. "Você pode fazer quantos quiser aqui. Tenho muito papel." Gabriel assentiu e continuou suas criações. Em 1 hora, a mesinha estava coberta de pequenas obras de arte, pássaros, flores, estrelas, até um pequeno barco. Cada dobra era perfeita, cada detalhe cuidadosamente trabalhado. Joaquim observava fascinado. Nunca havia visto uma criança com tal habilidade, tal concentração. Era como se Gabriel canalizasse toda a sua dor e confusão através daquelas pequenas esculturas de papel. O telefone tocou, interrompendo o momento. Joaquim olhou para o aparelho, então para Gabriel, que havia parado de dobrar papel e o observava com apreensão. "Preciso atender", disse Joaquim suavemente. "Mas você fica aqui, tranquilo. Não vou deixar ninguém te machucar." Era seu supervisor, perguntando por que não tinha comparecido ao trabalho. Joaquim inventou uma desculpa sobre estar doente, pediu uns dias de folga. Sabia que precisava de tempo para decidir o que fazer. Como proceder sem traumatizar ainda mais aquela criança que já havia sofrido tanto. Quando desligou, encontrou Gabriel observando uma foto na estante. Era de Joaquim com sua mãe, anos antes. "É a sua mamãe?" perguntou Gabriel. "Era", respondeu Joaquim. "Ela foi morar com Jesus há alguns anos." Gabriel assentiu, como se compreendesse perfeitamente o conceito. "A minha também vai morar com Jesus", disse ele simplesmente.
Por isso ela me deixou com você, para cuidar de mim até ela voltar. Joaquim se ajoelhou ao lado do sofá, ficando na altura dos olhos de Gabriel. E eu vou cuidar de você, prometeu sua voz firme, apesar da emoção. Não sei ainda como, mas vou. Gabriel sorriu novamente, e pela primeira vez que o encontrara, Joaquim viu esperança naqueles olhos castanhos. Talvez, pensou, pudessem salvar um ao outro. Uma semana havia se passado desde que Joaquim encontrou Gabriel, e uma rotina estranha, mas reconfortante se estabeleceu no pequeno apartamento. Joaquim havia usado seus dias de folga para cuidar do menino, que aos poucos começava a se abrir. Gabriel ainda falava pouco, mas sua presença transformara o silêncio melancólico do lar em algo mais caloroso. O apartamento agora estava repleto de pequenas criações de papel, animais, flores, figuras geométricas complexas que deixavam Joaquim cada vez mais impressionado. Era uma terça-feira chuvosa, quando Joaquim decidiu que precisava sair para fazer compras. Gabriel havia crescido um pouco mais confiante, mas ainda se assustava com ruídos súbitos e evitava contato visual com estranhos. A ideia de deixá-lo sozinho não era nem cogitada, então Joaquim o levou consigo ao mercado do bairro. Vai ficar tudo bem, sussurrou para Gabriel enquanto caminhavam pela rua. Vamos comprar algumas coisas e voltamos rapidinho. Gabriel segurava firmemente a mão de Joaquim, seus olhos grandes observando tudo ao redor. Usava uma roupa limpa que Joaquim havia comprado, uma camiseta azul e uma calça jeans pequena, mas ainda carregava o bilhete da mãe no bolso como um talismã. O mercado estava movimentado para um dia de semana. Joaquim pegou uma cesta e começou a fazer suas compras, mantendo Gabriel sempre próximo. Foi na seção de frutas que aconteceu algo inesperado. Enquanto Joaquim escolhia algumas maçãs, Gabriel se afastou alguns passos e parou diante de uma pilha de caixas de papelão vazias que estavam sendo organizadas por um funcionário. Sem que ninguém percebesse, Gabriel começou a trabalhar com as caixas. Seus pequenos dedos moviam-se com precisão cirúrgica, dobrando, encaixando, criando. Em poucos minutos, havia transformado 3 caixas comuns em uma escultura complexa que lembrava uma catedral, em miniatura, completa com torres, arcos e detalhes arquitetônicos impressionantes. "Meu Deus do céu!" murmurou Dona Conceição, uma cliente idosa que havia parado para observar. "Menino, quem te ensinou a fazer isso?" Gabriel ergueu os olhos, um pouco assustado com a atenção súbita. Joaquim se aproximou rapidamente, colocando a mão protetora no ombro do menino. "Desculpe", disse Joaquim ao funcionário do mercado. "Ele não queria atrapalhar." "Atrapalhar? Rapaz, isso aqui é arte!" exclamou seu Manuel, o gerente do mercado, que havia se aproximado ao ouvir. Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Pessoas tiravam fotos com os celulares, comentavam sobre a habilidade extraordinária da criança. Gabriel, desconfortável com a atenção, se escondeu atrás de Joaquim. "Ei, calma pessoal", disse Joaquim, sentindo Gabriel tremer. "Ele é tímido." Foi então que uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, se aproximou. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque e usava óculos de leitura pendurados no pescoço. Seu olhar era gentil, mas profissional. "Com licença", disse ela, dirigindo-se a Joaquim. "Sou Helena Martins. Trabalho com arte e educação no Centro Cultural da cidade. Posso falar com vocês?" Joaquim hesitou. A última coisa que queria era expor Gabriel a mais estranhos, mas algo na postura da mulher o tranquilizou. "Gabriel", disse Helena, abaixando-se para ficar na altura do menino, "posso ver sua criação de perto?" Gabriel olhou para Joaquim, que assentiu, encorajadoramente. O menino deu um passo tímido para a frente. "É muito bonita", disse Helena, examinando a escultura de papelão. "Você tem um dom muito especial. Já fez outras coisas assim?"
Gabriel assentiu e, para surpresa de Joaquim, tirou do bolso um pequeno pássaro de papel que havia feito naquela manhã. Helena o examinou com atenção, virando-o delicadamente. "Isto é origami de nível avançado", murmurou ela, mais para si mesma. "A precisão das dobras, a simetria, é extraordinário para uma criança." Joaquim sentiu um frio no estômago. Ele sabia que Gabriel era especial, mas não havia compreendido totalmente a extensão do seu talento. A reação de Helena confirmava suas suspeitas de que aquilo era algo além do comum. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Helena, dirigindo-se a Joaquim. "Vocês são..." "Eu cuido dele", respondeu Joaquim rapidamente. "É uma situação temporária." Helena assentiu, compreendendo que havia mais história ali do que o homem estava disposto a contar em público. "Olha, não quero me intrometer, mas dirijo um programa de arte e educação no Centro Cultural da cidade. É gratuito e temos materiais, espaço adequado. Gabriel poderia desenvolver ainda mais seu talento." Joaquim pegou o cartão, mas não respondeu imediatamente. Gabriel puxou a sua camisa. "Posso ir?" perguntou o menino, sua voz baixa mais clara. "Vamos conversar em casa", disse Joaquim, sentindo-se sobrecarregado. Helena sorriu compreensivamente. "Não há pressa, mas saibam que estarão sempre bem-vindos. Crianças como o Gabriel são um presente raro." No caminho de volta para casa, Gabriel estava mais animado do que Joaquim o havia visto desde que o encontrou. Falava sobre as caixas, sobre como havia imaginado a catedral, sobre como gostaria de fazer coisas ainda maiores. "Joaquim", disse Gabriel quando chegaram num apartamento, "você acha que mamãe ficaria feliz se eu fizesse coisas bonitas?" Joaquim se ajoelhou diante do menino, segurando suas mãos pequenas. "Acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa. Ele sabia que você era especial, por isso te deixou comigo, para que eu pudesse te ajudar a crescer." Gabriel sorriu e correu para pegar alguns papéis. Em poucos minutos, estava criando novamente, mas desta vez havia algo diferente em seus movimentos. Havia propósito, confiança. Era como se o reconhecimento público de seu talento tivesse acendido uma chama que estava adormecida. Joaquim observava, segurando o cartão de Helena. Sabia que estava diante de uma encruzilhada. Podia continuar protegendo Gabriel do mundo, mantendo-o seguro mais limitado, ou podia dar-lhe a oportunidade de voar, mesmo que isso significasse riscos. Olhou para o menino, completamente absorto em sua arte, e tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. No dia seguinte, ligaria para Helena Martins. A decisão de Joaquim de levar Gabriel ao Centro Cultural foi tomada numa manhã ensolarada de agosto, quando o menino acordou cantarolando baixinho uma música que dizia ter aprendido com a mãe. Havia algo diferente em Gabriel naquele dia. Uma leveza, que Joaquim não via desde que o encontrou. Era como se a perspectiva de explorar seu talento tivesse despertado nele uma centelha de esperança. O Centro Cultural ficava numa antiga casa colonial restaurada no centro histórico da cidade. Helena Martins os recebeu na entrada, vestindo um avental colorido salpicado de tinta. Seus olhos se iluminaram quando viu Gabriel chegando de mãos dadas com Joaquim. "Que bom que vieram!" exclamou ela. "Gabriel, quer conhecer nosso ateliê?" O menino assentiu timidamente, mas Joaquim notou a curiosidade brilhando em seus olhos. Eles foram conduzidos através de corredores decorados com obras de arte de crianças de várias idades. Gabriel parava diante de cada desenho, cada escultura, absorvendo tudo com uma intensidade que impressionava os adultos. "Aqui é onde a mágica acontece", disse Helena, abrindo as portas duplas do ateliê. O espaço era amplo e iluminado por grandes janelas. Mesas baixas estavam espalhadas pelo ambiente, cada uma com diferentes materiais: papéis coloridos, tintas, pincéis, argila,
até mesmo materiais reciclados como caixas de papelão e rolos de papel higiênico. Algumas crianças já estavam trabalhando em seus projetos, concentradas e felizes. Gabriel soltou a mão de Joaquim e caminhou lentamente pelo ateliê, tocando delicadamente os materiais. Parou diante de uma mesa coberta com papel de origami de diversas cores e tamanhos. Seus olhos se arregalaram como se tivesse encontrado um tesouro. "Pode pegar", disse Helena, gentilmente. "Tudo aqui é para usar." Gabriel pegou um pedaço de papel dourado e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com a precisão que já havia se tornado familiar para Joaquim. Mas agora havia acesso a materiais de qualidade que permitiam maior complexidade. Em 15 minutos, havia criado um dragão dourado com detalhes intrincados, suas escamas formadas por pequenas dobras que captavam e refletiam a luz. "Extraordinário", murmurou Helena, observando por cima do ombro de Gabriel. "Nunca vi uma criança trabalhar com essa precisão técnica." Outras crianças começaram a se aproximar, fascinadas pela criação de Gabriel. Entre elas estava Sofia, uma menina de 8 anos com tranças coloridas e um sorriso contagiante. "Uau!" exclamou ela. "Você fez isso sozinho? Posso tentar?" Gabriel olhou para ela, depois para o dragão em suas mãos. Lentamente estendeu a criação para Sofia, que a recebeu com reverência. "É para você", disse Gabriel, sua voz baixa, mas clara. Foi o primeiro presente que Gabriel deu a alguém desde que Joaquim o encontrou. O gesto simples tocou profundamente a todos os presentes. Sofia abraçou o dragão de papel e depois, impulsivamente, abraçou Gabriel também. "Obrigada, é a coisa mais linda que já ganhei." Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e amplo que transformou completamente seu rosto. Joaquim sentiu o peito apertar de emoção. Helena se aproximou dele. "Posso falar com você em particular?" Eles se afastaram enquanto Gabriel continuava interagindo com as outras crianças, que agora o cercavam, pedindo para ver mais de suas criações. "Joaquim", disse Helena, sua voz séria, mas gentil, "preciso ser honesta com você. Gabriel não é apenas talentoso, ele é um prodígio. O que ele faz com o papel está no nível de artistas profissionais. Isso é extremamente raro." Joaquim observou Gabriel, que agora ensinava a Sofia a fazer uma flor simples de origami. "O que isso significa?" perguntou. "Significa que ele precisa de estímulo especial, de desafios que correspondam ao seu nível. Também significa que logo mais muitas pessoas vão querer conhecê-lo. Talento assim não passa despercebido." Como se fosse uma profecia, na semana seguinte, as coisas começaram a mudar rapidamente. Helena havia compartilhado fotos das criações de Gabriel em suas redes sociais, sempre com cuidado para não mostrar o rosto do menino. Mas a qualidade artística das peças era tão impressionante que as imagens se espalharam rapidamente. Um jornalista local, Marcos Ribeiro, apareceu no Centro Cultural numa quinta-feira à tarde. Era um homem jovem, de óculos e cabelos desalinhados, que trabalhava para o jornal da cidade. "Soube que há uma criança aqui que cria obras de arte extraordinárias. Gostaria de fazer uma matéria." Helena hesitou. Sabia que exposição poderia ser positiva para Gabriel, mas também compreendia que a situação do menino era delicada. "Preciso falar com o responsável por ele", disse ela. Quando Joaquim chegou ao Centro Cultural naquela tarde para buscar Gabriel, encontrou-o no centro de um pequeno grupo de visitantes que Helena havia permitido assistir a uma de suas sessões de criação. Gabriel estava fazendo algo que nunca havia tentado antes, uma escultura de papel em tamanho real de uma árvore, completa com galhos delicados e folhas individuais. "Joaquim!" chamou Gabriel, correndo até ele. "Olha o que eu fiz!" A árvore de papel era impressionante. Tinha quase 1 metro de altura e parecia estar viva, suas folhas tremulando com a brisa que entrava pelas janelas abertas. "É incrível, Gabriel", disse Joaquim, genuinamente impressionado. "Como você pensou nisso?" "Lembrei da árvore que tinha no quintal da nossa casa antiga. Mamãe dizia que as árvores são pontes entre a terra e o céu." Marcos, o jornalista, havia ouvido a conversa. Aproximou-se respeitosamente.
Com licença, sou Marcos, do Jornal da Cidade. Gostaria muito de contar a história de Gabriel para mais pessoas. Acho que o mundo precisa conhecer esse talento. Joaquim instintivamente colocou a mão no ombro de Gabriel, em gesto protetor. Não sei se é uma boa ideia, disse. Pai, disse Gabriel, usando a primeira vez essa palavra para se referir a Joaquim. Posso falar com ele? O coração de Joaquim disparou ao ouvir Gabriel chamá-lo de pai. Olhou para o menino que o observava com confiança e carinho. Se você quiser, mas só se você se sentir confortável. A entrevista foi breve e gentil. Marcos fez perguntas simples sobre o que Gabriel gostava de fazer, como havia aprendido a trabalhar com papel, o que sentia quando criava. Gabriel respondeu com a honestidade simples das crianças, falando como fazer arte o fazia se sentir próximo da mãe, como cada criação era uma carta que enviava para o céu. Por que você escolhe papel? Perguntou Marcos. Porque o papel é frágil, como as pessoas, mas quando você dobra direito, ele fica forte. Mamãe me ensinou isso. A matéria foi publicada no domingo seguinte, ocupando a primeira página do caderno cultural. O título era Menino de 6 anos transforma dor em arte através do origami. A história tocou profundamente os leitores da cidade. Na segunda-feira, o telefone do Centro Cultural não parava de tocar. Pessoas queriam conhecer Gabriel, ver suas obras, oferecer ajuda. Uma galeria de arte se ofereceu para fazer uma exposição. Uma escola particular ofereceu bolsa de estudos. Um programa de televisão nacional queria fazer uma reportagem. Joaquim se sentiu sobrecarregado. Sentado no sofá de seu apartamento naquela noite, observava Gabriel dormir pacificamente, o bilhete da mãe ainda guardado cuidadosamente em seu bolso. O que você faria? Sussurrou para a foto de sua mãe na estante. Como proteger esse menino sem limitá-lo? A resposta veio na manhã seguinte, quando Gabriel acordou e encontrou Joaquim preparando o café da manhã com os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Joaquim, você está triste? Perguntou Gabriel, aproximando-se. Só um pouco preocupado, respondeu Joaquim honestamente. Muitas pessoas querem te conhecer agora, depois da matéria no jornal. Gabriel ficou pensativo por um momento, então foi até sua coleção de criações de papel e voltou com um pequeno coração dourado que havia feito no dia anterior. Para você, disse, colocando o coração nas mãos de Joaquim. Mamãe dizia que quando a gente está com medo, tem que lembrar que o amor é mais forte. Joaquim olhou para o coração de papel, depois para os olhos confiantes de Gabriel e soube o que precisava fazer. Não se tratava de proteger Gabriel do mundo, mas de preparar o mundo para receber Gabriel. 3 meses haviam se passado desde a matéria no jornal, e a vida de Gabriel e Joaquim havia se transformado completamente. O que começou como uma história local ganhou repercussão nacional, quando um programa de televisão exibiu uma reportagem sobre um menino prodígio do origami. O apartamento simples de Joaquim agora recebia correspondências de todo o país. Cartas de crianças querendo aprender, convites para exposições, ofertas de patrocínio e até mesmo pedidos de casamento para quando Gabriel crescesse. Mas a mudança mais significativa não estava nas cartas ou na fama repentina. Estava no próprio Gabriel. O menino tímido e assustado que Joaquim encontrou numa caixa de papelão havia se transformado numa criança confiante, que falava sobre seus sonhos e planos futuros. Ainda carregava o bilhete da mãe no bolso, mas agora também carregava esperança. Era uma manhã de novembro quando Helena chegou ao apartamento com uma proposta que mudaria tudo. Gabriel, disse ela, sentando-se no chão onde o menino trabalhava numa nova criação, um jardim inteiro de flores de papel de diferentes espécies. Como você se sentiria se pudesse ensinar outras crianças a fazer o que você faz? Gabriel ergueu os olhos interessado. Igual eu ensinei a Sofia? Sim, mas para muitas crianças. Tivemos uma ideia no Centro Cultural. Que tal criarmos um programa especial onde você seria o professor principal? Crianças de toda a cidade poderiam vir aprender origami com você. Joaquim observava a conversa, percebendo como Gabriel considerava a proposta seriamente. O menino havia mudado muito,
mas ainda mantinha aquela sensibilidade especial que o fazia pensar antes de responder. Posso ensinar as crianças que são tristes como eu era? Perguntou Gabriel. Especialmente essas, respondeu Helena, sua voz suave. Gabriel olhou para Joaquim. Posso, pai? A palavra pai ainda causava um aperto no peito de Joaquim. Eles nunca haviam oficializado nada legalmente. Gabriel simplesmente começou a chamá-lo assim e Joaquim nunca corrigiu. Na verdade, havia iniciado os trâmites para a adoção, mas a burocracia era lenta e complicada. Se é isso que você quer, então vamos fazer, disse Joaquim. O projeto Gabriel, como foi chamado, começou numa tarde de sábado. O ateliê do Centro Cultural estava cheio de crianças, de diferentes idades, muitas delas vindas de abrigos e famílias em situação de vulnerabilidade. Gabriel, agora com 7 anos, estava na frente da sala, suas pequenas mãos demonstrando como fazer um pássaro simples de papel. O segredo, dizia ele, sua voz clara e confiante, é ir devagar. O papel não tem pressa, ele espera a gente fazer direito. Uma menina de 5 anos, chamada Ana, levantou a mão. Gabriel, por que você começou a fazer essas coisas? Gabriel parou um momento, segurando um pedaço de papel rosa nas mãos. Quando eu estava muito triste, com medo, fazer passarinhos de papel me fazia lembrar que eu podia voar também, mesmo quando tudo estava difícil. E agora você não está mais triste? Perguntou outro menino. Às vezes ainda fico, respondeu Gabriel honestamente. Saudade da mamãe, sabe? Mas aí eu faço algo bonito e lembro que ela está vendo lá do céu e que o Joaquim está aqui comigo, me cuidando. Joaquim, observando da lateral da sala, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel havia encontrado uma forma de transformar sua dor em algo que ajudava outras crianças a lidarem com as suas próprias dores. O projeto Gabriel foi um sucesso imediato. Crianças que chegavam fechadas e desconfiadas saíam rindo e carregando suas próprias criações. Pais relatavam mudanças significativas no comportamento dos filhos em casa. O origami havia se tornado uma ferramenta de cura coletiva. Foi durante uma dessas oficinas que algo extraordinário aconteceu. Gabriel estava ajudando um menino autista de 8 anos, Pedro, que tinha dificuldades para se comunicar. Pedro observava Gabriel trabalhar, completamente fascinado, mas não conseguia replicar os movimentos. Gabriel se aproximou e, sem dizer uma palavra, colocou suas pequenas mãos sobre as de Pedro, guiando-o através das dobras. Juntos, criaram um pequeno barco de papel. Quando terminaram, Pedro olhou diretamente nos olhos de Gabriel, algo que raramente fazia com alguém, e sorriu. Obrigado, disse Pedro, sua primeira palavra clara em meses de terapia. A mãe de Pedro, que observava da lateral, começou a chorar. Helena, que também presenciou a cena, soube imediatamente que precisava documentar aquele momento. Gabriel tem um dom que vai além da habilidade artística. Ele tem uma capacidade natural de conectar com outras crianças, especialmente aquelas que estão sofrendo. É como se reconhecesse a dor nos outros e soubesse exatamente como ajudar. A reportagem sobre o trabalho de Gabriel com crianças especiais ganhou repercussão nacional. Pedidos começaram a chegar de outras cidades, outros estados. Escolas, hospitais, orfanatos, todos queriam que Gabriel visitasse e compartilhasse sua arte e sua mensagem de esperança. Joaquim se viu diante de uma decisão difícil. Gabriel estava claramente destinado a algo maior do que uma vida simples na cidade pequena onde moravam. Mas ele também era ainda uma criança que precisava de estabilidade e proteção. Foi numa noite de dezembro, véspera do aniversário de 8 anos de Gabriel, data que eles haviam escolhido arbitrariamente, já que não sabiam quando ele realmente havia nascido, que tiveram uma conversa que definiria o futuro de ambos. Joaquim, disse Gabriel, entrando no quarto onde o homem organizava correspondências. Posso te fazer uma pergunta? Sempre, respondeu Joaquim, fechando o laptop. Você acha que mamãe ficaria orgulhosa de mim? Acho que sua mãe não só ficaria orgulhosa,
como acho que ela sabia que isso ia acontecer. Por isso que ela escreveu aquele bilhete pedindo para cuidarem de você. Ela sabia que você era especial. Gabriel sorriu e tirou o bilhete do bolso. Ainda o carregava sempre consigo, embora agora estivesse cuidadosamente laminado para preservação. Joaquim, eu quero ajudar mais crianças, mesmo que seja longe daqui. Mesmo que saiba que pode ser difícil, que vão ser muitas viagens, muitas pessoas diferentes. Mesmo assim, disse Gabriel com determinação. Porque você vai estar comigo, né? Você é meu pai agora. Joaquim abraçou Gabriel, sentindo todo o amor e responsabilidade que aquela criança trouxera para sua vida. Sempre, prometeu. Para onde você for, eu vou junto. Na manhã seguinte, Joaquim ligou para Helena e aceitou o primeiro convite de viagem. Gabriel visitaria um hospital infantil em São Paulo, onde ensinaria origami para crianças em tratamento de câncer. Era o início de uma jornada que levaria o menino que foi encontrado numa caixa de papelão a se tornar uma luz de esperança para milhares de crianças pelo país. Mas naquela noite, antes de dormir, Gabriel fez uma oração simples. Obrigado, Jesus, por cuidar da mamãe aí no céu. E obrigado por mandar o Joaquim me encontrar. Agora eu sei que nunca mais vou estar sozinho. Joaquim, ouvindo da porta do quarto, sorriu através das lágrimas. Talvez Helena estivesse certa. Talvez Jesus realmente tivesse deixado aquele bilhete. E ele, Joaquim Silva, funcionário da limpeza urbana, havia simplesmente seguido as instruções. Cuidar de Gabriel, para que Gabriel pudesse cuidar do mundo. O menino que foi abandonado numa caixa de papelão havia encontrado sua vocação, transformar a fragilidade em força, a dor em beleza, o abandono em amor. E nesse processo, havia transformado também a vida do homem que o encontrou numa madrugada fria, provando que os maiores milagres às vezes vêm embrulhados nos pacotes mais simples. Do lado de fora, a cidade dormia em paz, sem saber que em um pequeno apartamento, 2 corações solitários haviam encontrado um ao outro e juntos descoberto que o amor realmente é mais forte que qualquer abandono.